Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview. Hoje com o André Vizinho. André, grato por teres aceito o convite para conversar comigo. Grato também, é um prazer estar aqui contigo outra vez. Sim, vamos a É, isso. Ver. André, o que te traz, uma das coisas que traz cá, porque há muitas coisas que nós podíamos falar os dois, mas uma das coisas que traz cá é a cooperativa integral que vocês estão a criar em São Luís, no Conselho de Odmira. O que é uma cooperativa integral em traços breves, não é? Nós tivemos já aqui o Jorge a fazer uma entrevista sobre a Minga e sobre as cooperativas integrais. Portanto, o que é uma cooperativa integral e qual é o âmbito da regenerativa? Qual é a sua história e o âmbito da regenerativa? Acho que é uma boa forma de começar para dar contexto a quem nos está a ouvir. Ok, são duas perguntas grandes, né? A primeira acho que é um bocadinho mais curta, ou seja, uma cooperativa integral é, do ponto de vista legal, uma cooperativa multissetorial, né? Portanto, tem vários setores. No nosso caso, tem o setor do consumo, o setor dos serviços, o setor da agricultura, o setor da educação, o setor da cultura, o setor da comercialização, o setor da habitação e o setor da solidariedade social. Ok? Portanto, tem estes setores todos, são praticamente todos os setores do ramo cooperativo que nós temos. Ainda existem mais cooperativas de crédito, cooperativas de artesanato, pronto, ainda existem mais alguns ramos, nós temos praticamente todos. Porquê? Precisamente porque queremos ser uma cooperativa integral. Então, uma cooperativa integral é uma cooperativa que pretende servir um modelo de desenvolvimento que é local e que assume que no local, na comunidade, é necessário que existam os vários setores da economia a funcionar e que devem estar o mais interligados possível. E a cooperativa, como instrumento legal, serve um desenvolvimento eh, que é sem fins lucrativos, apesar de ter atividade lucrativa, ou seja, não existe distribuição de lucros não existe distribuição de excedentes pelos cooperantes. Existe, existem lucros, mas depois o que sobra é para investir para o seu objeto social, não é? Um, o que nós tentamos fazer numa cooperativa integral é que hajam todas as atividades económicas necessárias ao desenvolvimento, neste caso regenerativo, de um território, que aconteçam todos no local e que a cooperativa suporte isso. Portanto, nós sabemos que faltam serviços de educação no território, então nós criamos isto. Nós sabemos que necessitamos de melhorar e aumentar a produção agrícola, então nós fazemos isso, ou queremos fazer isso. Nós precisamos de mais serviços, então fazemos isso. Precisamos de produção alimentar, precisamos de consumo, precisamos de cultura, precisamos de solidariedade social. Então a ideia é ter o máximo de ramos que nós necessitamos ao serviço desta economia e usar desta economia regenerativa, um bocadinho como a ideia da transição, não é? Em que nós olhamos para um território e dizemos, nós só deveríamos estar a importar aquilo que não conseguimos produzir aqui, não é? Numa lógica se quisermos, de capitalismo, em que temos o esquema das vantagens competitivas, em que uma região, um território se especializa numa coisa, só produz uma coisa, só produz soja, não é? E depois exporta soja e tudo o resto tem que importar, não é? Exporta uma coisa barata, tudo o resto tem que estar a importar. Isso é uma visão que tem gerado a destruição dos nossos ecossistemas, a destruição das nossas comunidades, a destruição e a especialização leva-nos a uma anulação de nós próprios, porque nós somos seres completos e íntegros e integrais. Então, nessa perspectiva, o território também tem que ter uma diversidade e nós devemos aproveitar a diversidade do território para criarmos as várias coisas que nós precisamos. E depois, claro, podemos ter algumas coisas em que nos especializamos, mas devemos ter a diversidade o máximo possível a produzir dentro do território. Então, uma cooperativa é um instrumento que serve o desenvolvimento, não é? Nós queremos fazer desenvolvimento regenerativo, é o objetivo principal da cooperativa da regenerativa, daí o seu nome, regenerativa. Queremos fazer o desenvolvimento regenerativo do território onde nos inserimos, com epicentro aqui na freguesia de São Luís, que é onde nós começamos, mas tem um âmbito territorial maior, ou seja, temos cooperantes que já estão no Algarve, Lisboa, e o âmbito de intervenção vai naturalmente alargando. O que nós queremos é começar com esta perspectiva do small is beautiful e ir criando lentamente um, uma boa ação, uma ação sustentada, resiliente, feita com calma e com qualidade, em que todos nós estamos a trabalhar também na regeneração do nosso lado pessoal, da comunidade e da forma como trabalhamos,
e vamos crescendo à medida que o número de cooperantes vai crescendo e que a quantidade de, de atividades que vamos fazendo também vai crescendo, não é? Ahm, Pronto, eu posso continuar a falar durante muito tempo, mas se quiseres Go, uma go, pequena... go, go, go. Estás a ir bem, a história da integral, estás a ir muito bem, go, go. Ok. Então, portanto, isto é um bocadinho aquilo que é o conceito de uma cooperativa integral. Portanto, elas surgiram um bocadinho como este movimento de promover um desenvolvimento integrado e de tentar criar uma economia dentro de uma própria cooperativa, não é? Ou seja, aquilo que nós falamos hoje em dia da economia circular, não é? Nós vamos usar a própria cooperativa para tentar criar um pouco dessa economia circular e fomentar esses círculos curtos, não seja só da produção e do consumo, mas destes outros setores dentro do território, eh, que abrange a cooperativa. Ah, pronto. Isto é uma cooperativa integral. Nós, especificamente, eh, temos como objetivo, nós fomos inspirados por várias cooperativas, uma delas é a Minga, que tem também este papel de incubadora, ou seja, a cooperativa não tem uma atividade centralizada em que a cooperativa faz coisas, tem atividades que de facto são desenvolvidas pela cooperativa, mas grande parte das atividades são desenvolvidas pelos cooperantes dentro da cooperativa, em Uhum. que os cooperantes utilizam a cooperativa como se ela fosse a sua empresa, ok? Portanto, no fundo, há dezenas de pessoas que deixam de ter que criar a sua própria empresa e fazem atividade dentro da cooperativa. E, portanto, quando estão a ser empreendedores, estão a prototipar o seu negócio, estão a querer, estão a crescer e estão a trabalhar já em conjunto de pessoas e querem faturar, não têm que estar a fazer uma contabilidade organizada sozinhos, têm que pagar, para passar fatura por várias pessoas, podem começar a fazer isso e a pagar várias pessoas dentro da cooperativa, e portanto começamos a criar uma força em conjunto. Depois criamos também um, um conjunto, um mercado nós mesmos, porque à medida que vamos aumentando a quantidade de cooperantes e de cooperantes empreendedores, sempre que procuramos algum serviço, algum produto, procuramos primeiro dentro das pessoas que fazem parte da cooperativa e só depois é que vamos ao exterior, não é? Porque temos vantagens pelo facto de estarmos dentro da cooperativa, porque se for dentro da parte do consumo estamos isentos de IRC, temos várias vantagens que podemos fazer, conta entre nós, um conjunto de coisas, não é? Ao mesmo tempo vamos criando relações de comunidade, de troca, de continuidade, etc. Não é? Portanto, a cooperativa serve de incubadora a vários projetos. Uh, os projetos pagam uma porcentagem por estarem, por faturarem através da cooperativa, não é? E essa porcentagem alimenta o funcionamento da cooperativa. Ao contrário de uma associação em que quem gera as associações tem que andar sempre ali, no fundo, ou a fazer candidaturas ou a fazer voluntariado, não é? A cooperativa vai poder também alimentar a sua estrutura e também no futuro a sua atividade de solidariedade social através do rendimento que é gerado pela atividade económica que é desenvolvida pela própria cooperativa, mas não apenas pela estrutura central, a direção e as atividades que são geradas diria, pela parte central da cooperativa. Não, é? Não, por todos os seus membros que estão a faturar dentro da cooperativa. Eu estou com um bocadinho de tosse, então, André, conta-nos um pouco da história e de algumas atividades já que estão bem vivas na ação e no território. ok. Então, a regenerativa surge bem, surge em São Luís, não é por acaso, não é? É porque há de facto aqui um conjunto de pessoas que estão aqui a viver, de neo-rurais, pessoas muito motivadas para o desenvolvimento local, que têm estado aqui a trabalhar há vários anos, não só em São Luís, mas por exemplo eu estive na Aldeia das Amoreiras, com o Centro de Convergência e outras pessoas, em vários projetos, a transição aqui em São Luís, houve aqui um projeto que no fundo, acelerou muito a criação da regenerativa, que foi o Espaço Nativa, que foi incubado pela Minga e que tinha um tempo limite para que a Minga definiu que de um ano e depois acabou por passar um bocadinho e que a certa altura precisava então de ser criada a cooperativa para continuar o Espaço Nativa. O Espaço Nativa, como o nome diz, não tem o nome da regenerativa porque é um projeto à parte, é um projeto dentro da cooperativa, mas serviu de base para
estimular e acelerar a necessidade de criarmos a cooperativa, porque o espaço estava a precisar de ter a sua própria entidade. E nós andávamos, vários de nós aqui, eu, por exemplo, já fazia parte da Minga, outras pessoas também, vários de nós estávamos há muito tempo a querer fazer uma cooperativa aqui, ahm, pronto, e a certa altura juntámos e dissemos, pronto, é agora. E assim se passou. Nós temos neste momento vários projetos, temos, além do Espaço Nativa, que é um espaço que tem uma mercearia com produtos a granel e produtos frescos, alguns já, e produtos locais dos cooperantes. Temos o Café Nativa que confecciona refeições com produtos locais, agroecológicos, etc. Temos aqui os eventos e o Bar Nativa, que fazem eventos culturais aqui na comunidade, e um cowork, não é? Que serve também, que é desse sítio onde eu estou neste momento a trabalhar e a fazer esta entrevista. Portanto, o cowork é um espaço também onde se juntam pessoas para fazer trabalho aqui na comunidade, nomeadamente pessoas que estão a fazer trabalho em regeneração. Está aqui à frente um colega meu, que é o Adam, em que trabalhamos juntos, por exemplo, em desenho e planeamento de pastagem, desculpa, de paisagem. Eu também trabalho em pastagem. Fazemos desenho e planeamento de paisagem, regeneração de paisagem. Temos, por exemplo, um outro projeto aqui também em São Luís, que é o COR, que é um espaço de educação muito dedicado aos intercâmbios de jovens e que vem até aqui ao território e que, estão, por exemplo, agora nesta semana, ainda agora, estavam aqui a almoçar connosco 30 e tal jovens que estão a fazer um evento internacional e que depois vão também comer e participar em atividades na aldeia, etc. Uh, Depois temos várias pessoas que estão a faturar através da cooperativa, sejam pessoas que fazem educação ambiental, fazem cinema, por exemplo, o Cinema Fulgor, pessoas que fazem vídeos, pessoas que fazem design, pessoas que fazem comunicação. Então, temos um conjunto de pessoas que fazem agricultura e que estão a produzir. Temos aqui também um grupo de consumo a crescer e a agradecer. E depois temos iniciativas que vão crescer no futuro e que nós queremos fazer crescer. Não é? Estamos a dar, por exemplo, suporte a uma plataforma e a uma petição pública de Vamos Salvar os Sobreiros. Então, um conjunto de. Organizamos agora, por exemplo, eh, o Fórum Nacional das Cooperativas Integrais. Uh, Há um conjunto de atividades dos empreendedores, nós somos 120 pessoas, neste momento estão ainda, talvez, a faturar através da cooperativa, são 15, 14 ou 15 pessoas que estão já a faturar e estamos na fase, nós criámos em 25 de março de 2022, portanto temos pouco mais de um ano e meio, não é? Portanto, já estamos bem lançados, mas estamos ainda na fase de criar e manter bem esta estrutura para podermos abrir a muito mais cooperadores que queiram vir continuar a faturar, a crescer e a começar a fazer cada vez mais atividade também para o território, para a comunidade. Grato, André. Quero sublinhar esse caráter que tu estavas a dar de já ver no território um conjunto de pessoas que participavam em vários projetos e que deram este passo de se juntar e imaginar qualquer coisa em conjunto que pudesse servir os interesses daquela comunidade. Isso parece-me um elemento muito importante naquilo que tem sido a vossa história, porque traduz também muita aprendizagem, não é? Daquilo que vocês foram fazendo, em particular tu, nos diferentes projetos e comunidades onde foste participando, não é? E isso parece-me um elemento-chave no desenho, no vosso desenho, naquilo que está a ver para cima da mesa. Quais são os sonhos, André? Tu estavas aí a falar, temos outros projetos, outras ideias. Quando vocês sonham com este projeto e com o alcance deste projeto na comunidade, que sonho é esse? Fala um pouco desse sonho, daquele que vos move, desse sonho que vos move. Então, se tu perguntares a diferentes pessoas da cooperativa, vamos ter, vais ouvir diferentes histórias, não é? Que crescem. Do meu lado, uh, do meu lado tenho vários, não é? Um deles é o de darmos também seguimento a um sonho que já foi criado aqui na comunidade, que é de fazermos São Luís autossuficiente em energias renováveis. E, portanto, usar a cooperativa como uma base para podermos ajudar a produção e o consumo de energias renováveis, não só de solares, mas eólicas, centralizado,
e em que as pessoas são donas dos investimentos de energias renováveis, ao contrário da centralização que está também a acontecer das energias renováveis pelo país fora e pelo mundo. Tá? Portanto, nós conseguirmos criar comunidades de energia e que a cooperativa possa ajudar a construir isso. Portanto, o sonho é que a comunidade, o território, seja autossuficiente em energia. O outro sonho é que nós vivemos em espaço rural, devíamos estar a exportar comida e não a importar comida. Nós vamos ao supermercado e estamos a importar comida. Então, um dos sonhos é que nós possamos, de facto, conseguir produzir a comida que é necessária aqui para o nosso consumo, mas que conseguimos exportar e que consigamos ter uma dinâmica económica de agricultura biológica, agroecológica, regenerativa, de produção agrícola, mas também de produção florestal e que, mais uma vez, a cooperativa possa ajudar a fazer isso. Nós já estamos a fazer isso. Uh, Na parte agrícola ainda de forma muito pequena, na parte florestal já estamos a fazer aqui o trabalho de inovação, estamos aqui a criar um grupo que se chama Remontado, de regenerar o montado e regenerar a paisagem do montado, em que estamos a fazer trabalhos florestais e planeamento florestal, mas também trabalhos florestais de plantação, podas, plantações de árvores, etc., de uma forma limpezas seletivas, em que estamos a fazer esse tipo de regeneração ecológica, a par de um ou outro grupo também emergente em Portugal que estão a fazer isto, mas que no fundo a ideia é que nós passamos a ter uma floresta e um território que não é só produtivo do ponto de vista agrícola, florestal, mas que também é resiliente e seguro do ponto de vista dos incêndios e que consegue regular o ciclo da água e que nós passamos a ter rios com água constante e água limpa aqui em torno de nós. Nós estamos numa região que, como tu sabes, é uma região que é muito vulnerável às alterações climáticas, tem muitos incêndios, as terras estão todas degradadas e degradadas, a floresta está muito mal gerida e nós queremos contribuir para criar um sonho de território que é produtivo, em que contribui para o renascimento rural. Ou seja, nós hoje, as pessoas que estão, as crianças entram na escola com 3 anos, saem com 18 e passaram o tempo todo em sala, né? E quando saem com 18 anos, mesmo que cresçam aqui em São Luís ou no espaço rural, saem urbanos. Né? E, portanto, como saem urbanos, depois querem ir para a cidade. As pessoas que estão na cidade, algumas de facto querem voltar, mas para nós conseguirmos fazer este renascimento do mundo rural, nós temos que alicerçar uh, a nossa vida e a nossa vivência e as nossas rotinas também na própria paisagem. Então, um dos meus sonhos para mim é que esta cooperativa possa ajudar a criar as pontes que permitem viabilizar esta economia da paisagem, esta vida rural em torno da floresta, dos ritmos da natureza, da proximidade da paisagem, que nos dá tanta felicidade. E eu ainda esta semana tive a plantar, ontem plantámos 1200 árvores, por exemplo, Uhum. a semana passada plantámos 450 e podámos umas largas dezenas de hectares de floreiros. Esta semana estamos a continuar a plantar mais 4.000 árvores. Eu deixei a equipa para estar aqui ao computador hoje, mas este tipo de trabalho traz-nos uma felicidade muito maior do que estar ao computador. Não é? Mas para este tipo de trabalho ser viável e para nós conseguirmos criar uma economia rural viva, que consegue beneficiar e aproveitar e valorizar a diversidade da paisagem, nós precisamos destas pontes todas feitas para que haja a produção, mas que haja o consumo, que haja a criatividade para uma boa valorização, que haja a inovação. Quer dizer, todas estas coisas têm que haver. E ao mesmo tempo, uma comunidade rural vibrante, quer moderna, tem que ter a parte cultural, tem que ter a parte da animação, a parte da dança, a parte da alegria, a parte das artes. Portanto, nós precisamos deste dinamismo e desta inovação e nós queremos cada vez mais conseguir fazer isto de forma alegre, em grupo, com boa comunicação e, portanto, trazermos estas capacidades e estas práticas que que nos mostrem que isto é possível fazer de uma forma agradável, com boas capacidades de comunicação entre nós e de organização, é um desafio que eu penso que uma cooperativa, se o conseguir fazer, é um sonho magnífico. Porque ter uma grande quantidade de gente a faturar e a trabalhar dentro da mesma organização, Uhum. por exemplo, um dos meus sonhos é nós conseguirmos faturar tanto, podemos ter o nosso próprio orçamento participativo, em que podemos ter dinheiro para financiar projetos na comunidade e no território. Podemos ter dinheiro suficiente para fazer eh,
o serviço social e a solidariedade social e investir naquilo que são as coisas do bem comum e não estar sempre a depender do Estado e da burocracia e podermos também nós próprios, enquanto comunidade, ganharmos o poder ou encontrarmos o poder que já temos e pormos esse poder ao serviço do bem comum e de um território regenerativo, não é? Pronto, se perguntares aos meus colegas aqui da Regenerativa quais são os sonhos, vem muito uma cultura e arte regenerativas, um turismo regenerativo, a educação completamente reinventada e muito mais positiva, a parte da alimentação e da parte do consumo a funcionar muito bem. E no futuro, por exemplo, neste fórum das cooperativas que tivemos e que juntámos as cooperativas integrais do país, existem sonhos que juntam as várias cooperativas, como por exemplo fazer uma cooperativa ou uma federação, um serviço de saúde para os membros das cooperativas, que se consiga também complementar o Serviço Nacional de Saúde, ou que até faça parte do Serviço Nacional de Saúde, mas que seja um serviço de saúde privado sem fins lucrativos. Não é? E portanto se consiga fazer bons cuidados de saúde sem fins lucrativos, que é um outro modelo que parece que não existe. Nós só temos ou lucrativo ou público. E existe esta economia social em que nós queremos e que temos que trabalhar em conjunto para que funcione e que depois possa ser de facto uma solução alternativa a estas duas soluções, que já vimos que as duas têm muitos defeitos, não é? E pronto, vamos lá ver se a gente consegue criar também isto como uma alternativa. André, grato por teres mostrado o teu sonho e o sonho dos teus pares. Eu diria que tens aí um manifesto. Isso já é um manifesto do desenvolvimento local regenerativo para todos nós. Grato por teres explicitado isso. E é uma das coisas que, de facto, me entusiasma muito em ligar com o trabalho que vocês estão a fazer aí, é ver a energia pulsante, criativa que aí está. E tu ainda há pouco deste, quando falaste das pessoas que fazem parte da cooperativa, mostraste um leque de profissões e de saberes, também dizer, porque tu vens desse território, e faço aqui uma ponte, porque o Gil fez essa entrevista, tu és investigador num centro de investigação ligado às alterações climáticas, o CE3C, o Gil fez uma entrevista sobre o centro, está aqui também gravada, e eu vou pôr também aqui nos links, nas descrições. Portanto, tu estás bem por dentro daquilo que a ciência está a produzir e que pode ser levado por aí, como tens a tua rede internacional ligada a esta área, és um dos pioneiros do movimento de transição em Portugal, portanto também estás intimamente ligado a esse universo. Portanto, há muita coisa que tu e os outros pares estão a trazer para esse território. E isso para mim parece-me importante sublinhar, porque há muito esta ideia, é no rural, não há competências, não há pessoas, não sei o quê. Não, vocês de facto têm aí estão a ter esse poder de atração para a zona, a partir do trabalho que vocês têm feito ao longo de anos, como tu disseste, já tem a iniciativa de transição de São Luís, tem as Amoreiras, portanto, há anos de trabalho que estão a dar frutos que parece que num ano, né? Tipo, olha, esta cooperativa num ano está a fazer tanta coisa, mas há esse passado todo a ancorar esse trabalho e eu quero sublinhar, quero-te agradecer o trabalho que vocês estão a fazer e sublinhar porque é para o benefício de todos nós. Eu tenho aprendido muito contigo e com vocês, É portanto isso mesmo. entusiasma-me ver essa alegria e esses sonhos porque eu também os partilho, quiçá num outro território, não sei se no teu ou no outro, veremos o que é que o futuro nos traz. Sim. Fala-nos um pouco da organização. Portanto, vocês já são muitos. Como é que vocês se organizam? Que práticas é que usam? Como é que é essa governação diária e cotidiana desta cooperativa e deste conjunto de projetos e pessoas que estão a colaborar para algo comum e ao mesmo tempo diferente, não é? Porque aquilo que cada um está a fazer é da ação diversa, não é? Então, como é que vocês se governam? Como é que fazem essa gestão? Bom, obrigado pelas palavras. De facto, esse papel, vários de nós sermos licenciados, outros doutorados, outros, traz alguma credibilidade, mas também temos aqui pessoas que são de todos os tipos de formações académicas e tentamos não reforçar muito essas diferenças porque elas, na prática, depois no trabalho prático do terreno, às vezes uh, uh,
normalmente são muito complementares, não é? Pronto, e portanto é isso que nos interessa, mais do que valorizar aqui o lado mais académico ou menos. Uh, do ponto de vista da organização, nós estamos muito no início, ok? Porque precisamente temos 1 ano e meio de funcionamento, então nós temos uma comissão instaladora, tem naturalmente, legalmente, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e uma mesa de Assembleia Geral, ah, e que é um bocadinho mais larga do que esse órgão. Ah, e a comissão instaladora, no fundo, ainda não fez eleições para fazer uns novos órgãos. Portanto, nós criámos a cooperativa, estamos a gerir a cooperativa e vamos alargando e convidando pessoas para fazer parte deste grupo Coração que faz a gestão da parte central da cooperativa. E depois temos cada projeto. Há projetos individuais, não é? Como disse, temos cooperantes individuais que coordenam os seus projetos individualmente e que estão numa lógica de autoemprego, uh, desenvolvem a sua atividade. Alguns já desenvolviam fora da cooperativa, outros estão a começar a desenvolvê-la dentro da cooperativa. Temos várias situações. E depois temos projetos de grupo, não é? Esses projetos de grupo têm o seu próprio grupo e a sua própria decisão. E, portanto, organizam-se como querem, e a cooperativa não tem nada a dizer sobre a forma como eles fazem as coisas, desde que cumpram os princípios gerais, e faça parte do objeto geral da cooperativa. Portanto, desde que não façam nada de muito grave, estão em plena autonomia e decidem como querem. Ok? E, portanto, isto simplifica muito a forma de funcionamento. Por exemplo, o espaço core toma as suas próprias decisões e a comissão instaladora não tem que estar a decidir sobre o que acontece lá. O espaço nativa, por exemplo, o café nativa, tem um grupo, tem uma pessoa que coordena e tem uma equipa de trabalho que toma decisões dentro. A mercearia tem a sua equipa. O espaço nativa, os eventos. O espaço nativa depois acaba por ter um outro polo, porque junta estes vários projetos todos Uhum. dentro de um só, em que há reuniões que juntam estes vários projetos dentro de um só, porque é um espaço que junta todas estas dinâmicas. Uh, e que acaba por ter um representante da regenerativa lá dentro, porque o espaço nativo assim o pedido. E portanto, há aqui uma espécie de all-ons, não é? Núcleos de decisão e de organização, em que cada um tem a sua autonomia e que só é necessária a presença da cooperativa para questões mais estruturais e estruturantes. Não é? Uh, de resto, nós queremos fazer isso já a partir do próximo ano, começar a criar reuniões em que se incluam as várias pessoas que estão a fazer projetos na área da agricultura, as várias pessoas que estão a trabalhar na área da cultura, porque já temos várias pessoas que estão candidaturas aprovadas e várias pessoas que estão a fazer atividade na área da cultura, e portanto começar a juntar estas várias pessoas no ramo da cultura para que não haja competição, mas sim cooperação e sinergia. Não é? E também para começar a criar uma semântica comum, uma forma, algumas coisas em comum, para criarmos também uma cultura de prática e uma comunidade de prática que se vá beneficiando. Não é? Nós trabalhamos com a comunidade local, trabalhamos com, com os inovadores, trabalhamos com os neo-rurais, trabalhamos com os turistas, trabalhamos com as instituições e, portanto, todos estes lados se beneficiam e, e trazem muito uns aos outros, não é? E, portanto, este é o passo futuro, é que nós queremos alargar a participação de todos em grupos de fundo de interesse, não é? Mas também começar a trazer cada vez mais pessoas para para esta parte também das reuniões gerais da cooperativa, além das assembleias gerais, não é? Fazer periodicamente reuniões em que nós possamos não só partilhar informação, mas convidar as pessoas a participar nas discussões e debates estratégicos, porque as Assembleias Gerais são ainda pouco, não estão cá às 120 pessoas. Como nós sabemos, são as pessoas que estão a faturar através da cooperativa, que estão mais próximas, e depois há algumas que fazem parte só do ramo do consumo, e que estão mais para apoiar. E o que nós queremos, no fundo, é ir alargando esta aproximação, cada vez mais pessoas se aproximem e comecem a ver os vários potenciais que existem
dentro da cooperativa e dentro destas ligações todas que existem. E isso implica ter uma parte que não temos estado a trabalhar muito, que é esta parte da integração de cooperantes ativa, em que fomentamos uma participação planeada e também dinâmica e orgânica, como a gente. Eu, quando tu estavas a falar, estavas a descrever os círculos e os diferentes polos, dê-me assim uma ideia de uma organização sociocrática. Vocês usam algo parecido, algum modelo assim dessa natureza, ou foi por acaso? Sim, nós usamos a sociocracia, Ok, portanto, nas nossas decisão, temos o método de formulação de propostas, decidimos ok. por consentimento e usamos a sociocracia nas nossas reuniões. Estava-me a soar, mas como tu não tinhas usado o nome, estava aqui. Sim. E a outra Não faz também parte da cultura destes movimentos. é isso. E eu gostava que tu sublinhasses isso e que falasses até um pouco mais dessa dimensão participativa, colaborativa, porque para nós e para ti, em particular, que estás cá até há mais anos do que eu neste contexto, estes métodos da participação e da cidadania democrática são muito comuns, open spaces e world cafés e fóruns e estas coisas todas, mas para quem está a ouvir, se calhar não, se calhar alguns dos que estão a ouvir será a primeira vez que vão ouvir falar destas coisas. E, portanto, quando a gente está a falar de governação participada e colaborativa, nós estamos de facto a trazer para cima da mesa um conjunto de modus operandi que é muito diferente que a gente que encontra fora desta cultura. Não é de natureza hierárquica, não há um CEO para mandar toda a gente fazer e dispor. Portanto, fala-nos um pouco dessa dimensão mais participativa e colaborativa que está no centro da cultura da regenerativa. Sim, portanto, nós temos várias pessoas que têm muita formação em facilitação dentro da cooperativa e, ao contrário daquilo que é eu diria, típico no old school e nas organizações um bocadinho do passado, em que tens um homem a liderar uma reunião, que é a pessoa que sabe mais sobre o assunto, que é o chefe, que é a pessoa que modera e dá a palavra, e depois pede a uma mulher para tirar a ata e tomar as notas da reunião. Uh, Nós temos uma estrutura horizontal, o que não significa que não haja líderes e que não haja responsabilidades e que o que nós tentamos fazer é que os papéis de liderança e de facilitação vão trocando e vão rodando, não é? Às vezes fazemos isto de forma estruturada e pensada, outras vezes fazemos isto um bocadinho de forma consoante as disponibilidades e a capacidade emocional de cada um. Normalmente o que nós fazemos é, por exemplo, se há alguém que tem muita coisa para trazer à reunião, então essa pessoa não deve ser o facilitador, não é? Naturalmente. Não deve ser a pessoa que está a moderar o funcionamento da reunião, porque senão não vai conseguir fazer os papéis todos com qualidade, não é? Portanto, é muito importante que as reuniões, nós temos nas nossas decisões primeiras, é que as nossas reuniões são sempre facilitadas, ok? Uh, Claro que às vezes quando são reuniões, normalmente as reuniões têm sempre mais do que 6 pessoas, mas se tiverem menos do que 6 pessoas, às vezes a facilitação não é tão importante, não é? Como nós sabemos, um grupo de 3 pessoas não precisa de facilitação, mas a partir de 6, 7 já precisa de facilitação. Quando as coisas são mais complexas, mesmo às vezes com 4 ou 5 pessoas, já convém ter uma facilitação e nós distribuímos os papéis, quem é o facilitador, quem toma as notas, não é? Quem faz a ata, e por aí em diante, não é? Portanto, tentamos fazer este tipo de coisas de forma rotineira. Há coisas que, como somos poucos, às vezes não correm tão bem, não é? Ou seja, há um conjunto de dinâmicas que são importantes de fazer de- para relaxar, para fazermos sempre um check-in, celebrarmos em conjunto. Quer dizer, há um conjunto de coisas que são muito importantes e quando nós fazemos com o facilitador que se prepara, traz dinâmicas novas para as reuniões, outras vezes não conseguimos fazer. Pronto. Ainda agora, por exemplo, estive a fazer isto na floresta, estive a trabalhar esta semana que passou e esta que estamos a trabalhar com um conjunto de 20 voluntários a plantar floresta. Eu tinha uma equipa de 3 pessoas a coordenar 20 voluntários e neste tipo de trabalho fazemos sempre um conjunto de dinâmicas antes do trabalho, a meio do dia e ao fim, em que coisas tão simples como o próprio aquecimento antes de estarmos a trabalhar com as ferramentas que são pesadas, não é? De enxadas, etc., é partilhado e cada pessoa faz um movimento, não é? Em que todos repetem. Por exemplo, estou a dar um exemplo simples de ontem de manhã, que estava a fazer. O que eu quero dizer é que o papel, todos os papéis podem ser rotativos, quase todos, o que permite fazer um empoderamento da organização, um empoderamento das pessoas,
uma segurança e resiliência da organização. E, portanto, nós não tentamos fazer uma centralização para que haja uma pessoa que sabe tudo, depois, quando essa pessoa falha, a organização fica pendurada. E, portanto, vamos tentando, capacitando. Não quer dizer que não haja alguma especialização, que há. Eu sou responsável financeiro, por exemplo. Outra pessoa é responsável da comunicação, outra pessoa é a gestão de recursos humanos, outra pessoa é responsável pela integração de cooperantes, outra pessoa pelo secretariado, não é? Uh, e que depois podemos trabalhar em equipa, não é? Eu tenho várias pessoas com quem eu trabalho com o tesoureiro e com o contabilista, por exemplo, não é? E com o presidente do Conselho Fiscal. Mas as funções depois, o ano passado era outro tesoureiro. Agora vamos lá ver se eu continuo mais um ano ou não. Gostava de baldar, mas acho que não vai ser possível ainda. Ou seja, o que eu quero dizer é que as funções vão sendo rotativas para os papéis de liderança serem rotativos, para toda a gente se sentir bem, e liderar quando nós reconhecemos que é a pessoa certa para liderar, que ela consegue nos conduzir no caminho certo, seja a facilitar, seja a trazer as ideias e estratégias. Uh, Portanto, nós queremos reconhecer a liderança, mas também fazer a rotação da liderança para que não se comecem a acumular demasiados poderes e demasiado conhecimento numa pessoa só, e depois a organização começa a deixar de sentir que o sonho é de todos, que as decisões são colegiais, e começa a ser aquela pessoa que sabe tudo e que decide tudo e que é sempre a que dá a palavra e que é sempre a que tem a imagem e que é sempre. Não é? Portanto, queremos uma organização que seja saudável. E uma organização saudável é uma organização que consegue equilibrar a cabeça com o coração e com o corpo. Pá. E, portanto, daí nós tentamos ter todas estas dinâmicas, todas estas realidades presentes e observamos como nos estamos a sentir, as nossas relações de trabalho, a forma como comunicamos, uh, e vamos ter, muitas vezes temos que abrandar algum tipo de trabalho para poder manter a coesão do grupo e que toda a gente se sinta bem. Tentamos reduzir o número de pontos numa reunião, que às vezes é um desafio, não é? Para termos tempo de ter relações e reuniões de qualidade em que nós saiamos da reunião com mais energia do que aquela com que entramos e não terminarmos reuniões desgastados, e que não temos vontade de vir à próxima. Não é? Pronto, ou seja, eu estou aqui a falar, mas isto há imensas coisas que eu poderia falar sobre a participação. Estou só a falar de pormenores e técnicas, diria, de, de facilitação e de participação em grupo, que estão além daquilo que são as dinâmicas maiores quando nós olhamos para os padrões e para tudo aquilo que é a participação na sociedade, na governança. Estamos a falar de uma organização que ainda é pequenina, mas que, quando trabalha com grupos pequenos ou com grupos maiores, quanto maior é o grupo, mais pensada e planeada tem que ser a participação. Não é? E normalmente o que nos acontece é que com grupos grandes as coisas são sempre ainda mais giras do que com grupos pequenos. Não é? E portanto ainda saímos com mais energia quando são grupos grandes do que com grupos pequenos. Porque os grupos grandes trazem muitas pessoas, muita inspiração e são momentos de trabalho e de celebração, mas muito de inspiração por toda a energia que se consegue eh, convergir, precisamente porque o processo de reunião e de trabalho em grupo está bem pensado, com pessoas que têm experiência de facilitação e, portanto, tudo aquilo parece uma festa, apesar de criar imenso trabalho ao longo seja do dia de trabalho, de uma semana de trabalho, de uma tarde de trabalho. E é isso que tentamos fazer. Mas temos que fazer mais trabalho também, porque uma coisa é fazer um evento pontual, outra coisa é gerir uma organização em continuidade. Não é? E isso necessita de rodar, lá está, as pessoas que fazem este tipo e que têm esta disponibilidade para trazer, porque à medida que nós vamos tendo sempre, à medida que nós vamos ganhando cada vez mais conhecimento da organização, da sua gestão, começamos a deixar de ser as pessoas certas para estar a facilitar alguns processos. E, portanto, precisamos começar a convidar eh, à rotação, ou às pessoas que estão a fazer menos trabalho de gestão para serem elas a facilitar. Ou então, pronto, temos a capacidade de planear e dizer, ok, próxima vez sou eu e eu estou-me a preparar para quando vou entrar na próxima reunião, fazer uma dinâmica ou outra para aquilo ser Uhum. estimulante, divertido e produtivo. Não é? Queremos que seja muito produtivo, porque é uma organização económica. Não é? Portanto, isto não é um grupo de amigos, também é um grupo de amigos, mas é uma organização económica que tem que produzir bem
e que tem que ser oleada, não é? E pronto, e então é esse o nosso prazer e o nosso desafio, convergir estas duas energias, da ação rápida, oleada, com a da parte humana, que é a que alimenta tudo isto, não é? Porque se a parte humana deixar de existir, perde-se o propósito e começam a existir conflitos e rapidamente a organização pode deixar de ter a força invisível que permite a conexão e a coesão de todas estas pessoas a trabalhar em conjunto, não é? Isto só vai crescer e manter-se coeso e vivo se houver uma visão e os objetivos que são motivadores e inspiradores, mas também se houver a capacidade de manter estas pessoas todas em boa relação, não é? E isso, se existir, vai permitir fazer magia. E se permitir fazer magia, estamos a inspirar-nos não só a nós mesmos, como aos outros, e a criar uma comunidade e a gerar aquela capacidade de atração que é isso que está a acontecer aqui em São Luís, não só pela regenerativa, mas por outros uh, projetos e muitas pessoas que vieram para cá também com este sonho de viver de forma feliz numa comunidade, faz com que haja praticamente não há conflitos neste momento em São Luís, assim, fortes. Ou seja, porque as pessoas estão todas com esta motivação e têm havido a capacidade de reduzir os conflitos, vermos o que é nosso, o que é do outro, não projetar para o outro aquilo que são as nossas necessidades e aquilo que são as nossas necessidades também, de aprendermos a processar as dificuldades e os desafios do relacionamento com o outro, portanto, neutralizar isso através da reflexão, através da consciência e assim conseguir criar uma comunidade vibrante. Isso é que é o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento comunitário. É, não só nós geramos dinheiro, mas geramos cada vez mais felicidade e a felicidade vem daí. André, tu ainda há pouco falaste e agora voltaste a introduzir esse tema da importância de pessoa se desenvolver a par da construção coletiva, da cooperativa e da comunidade à volta, não é? Como é que tu fazes isso em ti? O que é que tu usas para cuidar de ti, para tratar do teu desenvolvimento humano? Como é que tu fazes isso de uma forma continuada e regular? Como é que tu cuidas de ti? Bom, isso é um bocadinho pessoal, não é? Mas faço muitas coisas. A primeira delas é formar-me, ou seja, adquirir conhecimento e inspirar-me. E, portanto, fiz isto ao longo de muitos anos, não é? E continuo a fazer. Ou seja, ler livros, participar em cursos, falar com pessoas, participar em dinâmicas criadas por outras pessoas, porque tudo isso me mostra e me lembra permanentemente daquilo que eu tenho que estar atento. E me mostra ferramentas novas e me lembra daquilo que eu tenho que estar atento. Ou seja, há muitas coisas que eu aprendi que, se não mantenho vivas, facilmente me esqueço. Não é? Portanto, nós precisamos de rotinas para manter as coisas vivas. Precisamos de uma cultura para manter as coisas vivas. Mas há práticas que eu às vezes só me lembro quando vou aos cursos dos outros, ou às práticas dos outros, ou quando há outros colegas meus a facilitar, ou por aí em diante. Ou seja, esta rotatividade e o trabalhar com pessoas que me inspiram também me enriquece muito. Mas, portanto, a primeira coisa eu diria é o adquirir o conhecimento de forma permanente. Estar sempre a aceitar que eu já sei muito, mas tenho que continuar sempre a aprender. Porque a partir desse sítio eu trago uma consciência muito maior daquilo que eu necessito e daquilo e das ferramentas para trabalhar na mim e para trabalhar com os outros e para manter uma boa energia. E, portanto, depois de aprender, eu diria que a parte principal é conhecer aquilo que me faz bem e aquilo que eu necessito para estar bem. Isso é um exercício diário de me ouvir a mim próprio, saber como é que eu estou e de perceber o que é que eu preciso para estar bem. Não é? E depois é conseguir criar as condições para isso. E não pôr, as, não me queixar, não ter pena de mim próprio, ou pena de ou achar que estou num contexto que não me deixa e as culpas estão do outro lado. Portanto, ser responsável por criar um estilo de vida
serve às minhas necessidades. Não é? Eu, por exemplo, preciso de fazer desporto. Faço desporto em várias coisas. Faço surf, faço ultimate frisbee e faço dança. Não é? Estas coisas para mim são essenciais, por exemplo. E se não tiver estas, faço bicicleta, ou trabalho na floresta, ou trabalho na horta, ou faço exercício físico. Então, quando eu começo a estar só ao computador a trabalhar com medo, começo a deixar de me sentir bem. Então, eu preciso, desde logo, de saber o que é que eu preciso e depois ter a capacidade de fazer o que eu preciso. E de comunicar aos outros, não ter medo de comunicar aos outros aquilo que eu preciso. Porque de antes eu tinha um bocadinho esta atitude de ajudar os outros, fazer o mundo melhor e não cuidava de mim o suficiente. Não é? Portanto, eu diria que o principal que eu faço é escutar-me, ver o que é que eu preciso e tentar fazer aquilo que eu preciso. Mas cada pessoa precisa de coisas diferentes. Não é? Portanto, eu preciso fazer desporto, preciso de estar estimulado intelectualmente, preciso de estar com pessoas de amor e de carinho, não é? E, e tens isso com a tua família, tens isso com a dança, tens isso com os amigos, e portanto ter espaço para isso. E depois preciso de momentos também de. Bom, não preciso estar aqui a dizer a toda a gente o que é que eu preciso, mas o que eu quero dizer é que, pronto, estas são algumas coisas. Preciso de contacto com a natureza. Não sou só eu que o digo. Há várias pessoas que dizem que quando nós começamos a entrar em burnout ou em stress, é porque nós estamos a respeitar que nós devemos ter pelo menos uma hora por dia, ou uma hora dia sim, dia não, de contacto com a natureza. Não é? E há várias maneiras de fazer isso. Ah, depois, eu preciso de comer bem. São coisas simples, não é? Ou seja, preciso de comer bem, ah, e sei o que é que eu preciso comer. Não é? E isso também faz parte da escuta. Preciso estar, pronto, estar alegre. E preciso muito de inspiração. E também preciso de feedback e de reconhecimento. Então, todos nós precisamos. Então, quando nós fazemos coisas em que fazes as coisas bem, é ótimo ver também esse feedback. Então, eu faço as coisas bem feitas. Gosto de fazer as coisas bem feitas porque gosto de ter o feedback de que as coisas são bem feitas. Gosto de fazê-las bem feitas e gosto também de ter o feedback. Tenho tomado consciência disso, que é uma coisa que me dá prazer, que me dá energia, a celebração das coisas bem feitas. Cada vez que faço algo, tento fazer o melhor possível e depois também fico contente só comigo mesmo, desde que não receba feedback, recebo feedback das próprias coisas bem feitas. Às vezes estou a fazer um Excel super bem desenhado, da gestão financeira, recebo feedback. André, é Estou a grato. Para mim é muito importante isto que tu partilhaste, porque nós não somos super-homens. Os Game World Builders não são super-homens. São pessoas como as outras todas, que todos os dias têm de dormir, acordar e que precisam de trabalhar em si para poderem fazer isto que estão a fazer. Lidar com o desconhecido, lidar com o novo, serem resilientes no contexto onde estão a atuar. Antigrato por tu teres-te mostrado e servires de exemplo através daquilo que tu fazes para ti, para que outros que nos estejam a ouvir também percebam, ok, eu se calhar preciso fazer disto, preciso cuidar de mim, preciso fazer outra coisa que não faço. Porque há Há muito uma esta parte ideia de que é o também, super-homem, não é? Nós somos super-homens e não somos super-homens. sim. Há uma parte também que eu diria que pode dizer mais espiritual, que, que tem a ver com a nossa capacidade de transcender a dimensão material da vida, não é? E do corpo. Ou seja, compreender que o nosso bem-estar, eh, o nosso bem-estar não vem apenas de aspectos materiais, de aspectos físicos e emocionais, mas da nossa capacidade de nos ligarmos com o todo. Não é? Ah, eu nunca acreditei em Deus, nem gosto muito do conceito de Deus, porque penso que está associado a um homem de barbas e a personificação desse conceito gera facilmente a manipulação. ahm, mas sou cada vez mais uma pessoa espiritual, na perspectiva em que a dimensão do invisível e da energia e da essência que está entre todas as coisas, não é? A essência da beleza que está entre todas as coisas, ahm, é algo que nos alimenta profundamente. E conectar com isso, nós podemos fazer isso de muitas formas. Não é? Também não vou entrar aqui agora numa grande divagação sobre isso, mas quero só dizer que isso faz parte também do meu alimento. Não é?
e que cada um tem que encontrar as suas práticas como fazer isso, não é? Para repor a energia, para conectar com a energia, com a abundância de energia que existe no infinito, que existe na natureza, não é? E portanto, eu, quando estou com falta de energia, consigo ir buscar energia aí. E consigo também fazer. Uh, Há uma parte que também penso que é muito importante e que a mim me traz muita energia, que é a esperança a partir do sonho e da visualização daquilo que eu quero que aconteça. Quando nós nos focamos e tentamos pôr todas as nossas células a vibrar no sentido daquilo que a gente quer que aconteça, não é? E que serve bem ao mundo, nós conseguimos sentir-nos em sintonia. E esse sentimento de sintonia inspira-nos, traz-nos paz, traz-nos confiança e energia para continuar. E isso para mim faz parte também daquilo que são as minhas práticas, de rotinas, para estar bem e para continuar sempre a ter energia para, para continuar a fazer um trabalho em que acredito. Grato, André, grato por teres vindo à conversa comigo. Passou uma hora neste fluxo, quase para mim foi assim fluido, e por teres trazido o teu testemunho e a voz do trabalho que vocês estão a fazer em São Luís. Grato por teres vindo conversar comigo. Obrigado. E foi um prazer também. Tu és uma pessoa também de referência em Portugal, na inovação. E é um grande prazer. Espero que a gente se encontre mais vezes. Até já. Até já, um abraço grande.